Agora tá. Então, o conceito de calor latente, ele é diferente do conceito que a gente tinha visto, então, do calor específico, né? Porque agora ele está associado não somente a uma variação, por exemplo, na temperatura do sistema, mas ele está associado a uma modificação da estrutura física espacial que esse sistema se encontra. Então, a definição mesmo do calor latente é que é a quantidade de energia, então, necessária, quantidade de energia térmica necessária para entregue ao sistema, para que ele sofra uma transformação de fase. O calor latente a gente utiliza normalmente a letra L maiúsculo para representar. Então, é a quantidade de energia térmica necessária por unidade de massa entregue para o sistema para fazer com que ele transforme-se de uma representação, ou seja, ele transite de uma fase para outra. E essa transição de fase é o que a gente normalmente costuma falar de mudança de estado da matéria. Bom, aqui a gente tem uma tabela de diferentes calores latentes para diferentes materiais. Reparem que o calor latente ele é diferente em diferentes processos, mesmo para o mesmo material. Como exemplo, se eu pegar a água, o calor latente de fusão, ou seja, a quantidade de energia necessária para fundir o gelo e transformar ele no estado de água líquida, é de 3,33 vezes 10 na 5 joule por quilograma. Já a quantidade de calor necessária para fazer a vaporização da água, ou seja, transformar agora a água do estado líquida para o estado de vapor, é diferente. Ela é de 2,26 vezes 10 na sexta joule por Kelvin. Notem que é uma ordem de grandeza a mais, ou seja, é da ordem de 10 vezes maior. Você precisa de 10 vezes mais energia transformar a água líquida em vapor do que transformar a água do estado sólido para o estado líquido. E reparem que isso se dá, essa diferente ordem de diferença, essa diferença em diferentes ordens de grandeza se dá para todos os materiais. O hélio, que é o primeiro da lista, você tem 10 na terceira, 10 na quarta para vaporização. E assim por diante. Observe que tem uns que tem uma diferença até mais gritante ainda, né? O alumínio de 10 na quinta para 10 na sétima. Assim, tem muito mais energia associada para você fazer um sistema mudar de fase do líquido para o gasoso, a vaporização desse sistema, do que quando acontece para a mudança de fase do líquido, do sólido para o líquido. Então, a gente já pode imaginar, a gente vai fazer até umas contas disso depois, mas determinados estados da matéria, em determinadas fases, faz com que ele tenha uma energia associada muito maior do que em outras. Então, essa figura é uma figura bastante interessante para a gente fazer uma evolução e a quantidade de energia associada a diferentes processos da substância mais simples, que a gente pode estar tratando de água, né? E como que isso se dá de um passo para outro. Bom, digamos que eu tenha água a uma temperatura de menos 30 graus Celsius, né? Então, nesse eixo vertical nós temos então temperatura e no eixo horizontal energia em joule e a energia associada para fazer essas mudanças dos processos que nós vamos estar tratando. Então, reparem, quando eu tenho essa água no estado sólido, né, então eu tenho gelo a menos 30 graus Celsius, eu começo a fornecer energia e esse fornecimento de energia vai fazer o quê? Aumentar a temperatura daquele sólido. Então, aquele gelo a 30 graus Celsius vai começar a aumentar a sua temperatura. E vai aumentando, até chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Né? Todos vocês sabem, quando ele chega nessa temperatura de 0 graus Celsius, o que a gente vai ter ali? Uma estabilidade na temperatura, a temperatura para de subir e toda a energia associada, fornecida para o meu sistema agora, ela é utilizada para quê?
transformar o gelo em água líquida, ou seja, fazer uma transformação, uma transição de fases de sólido para líquido. Repare então, depois a gente pode fazer essas contas, né, para cada uma das etapas envolvidas no processo. Não vou fazer isso aqui, mas eu vou só apresentar isso. Vai cair na prova depois, então vocês fazem na prova, tá? O que a gente tem ali? Bota a estrelinha ali, isso vai cair na prova. O gelo a menos 30 graus Celsius, para passar uma certa quantidade de gelo de menos 30 graus Celsius para 30 graus Celsius, a quantidade de energia necessária foi de 62 joules, 62,7 joules. Para saber exatamente a quantidade de água, era 1 grama de gelo. Então, para você aquecer 1 grama de gelo, um cubinho de gelo de 1 grama, precisou de 62,7 joules para então chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Agora, quando então ele vai ser transformado de estado sólido para o estado líquido, vai haver a energia associada à fusão desse gelo. Então a gente vai ter ali o chamado calor latente, que toda a energia necessária vai fazer com que mude-se a temperatura, que não se mude a temperatura, aliás, toda a energia associada vai fazer com que se mude a fase do gelo para a água líquida. Essa energia de 62,7 joule vai para 396 joule, ou seja, a gente tem ali 60 mais ou menos 340 joule necessários para transformar 1 grama de água sólida em 1 grama de água líquida. Ou seja, essa diferença aqui, essa diferença de 396 para 62,7 é a energia necessária para transformar agora do estado sólido para o estado líquido. Bom, e nós continuamos fornecendo energia, continuamos aquecendo. Agora a água está no estado líquido, toda a energia fornecida para esse sistema vai fazer com que a temperatura aumenta. Então toda a energia agora vai se fazer com que a água que estava inicialmente a 0 graus Celsius passe para uma temperatura cada vez maior. Supondo que a gente está trabalhando aqui o nível do mar, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a quantidade de energia necessária ali foi de aproximadamente 400 para aproximadamente 800 joule de energia. Então, a gente gastou mais 400 joule para aquecer a água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Certo? Quando a água chega então em 100 graus Celsius, continuamos fornecendo energia, o que vai acontecer? A gente vai então ter uma nova transição de fase. Nós vamos ter um novo processo de que nós vamos transformar agora a água do estado líquido em estado de vapor. E quanto de energia a gente gasta para ela ir do estado líquido para o estado de vapor? De 815 para 3070. Então, 3.070 menos 815, 2.255. Então, 2.255 joule de energia foram necessários para que a gente transforme a água agora do estado líquido para o estado de vapor. Então, tá vendo a quantidade de energia associada para fazer com que a gente só mude o estado da água. É muita energia comparado com o demais. Por isso que eu disse antes que a quantidade de energia associada à água no estado de vapor é muito grande, que a gente tem muita coisa. E depois, se a gente continuar esse processo, uma vez que agora entrou no estado de vapor, aumenta-se ainda a temperatura, continua fornecendo e agora vai aumentar a temperatura, porque não vai ter mais uma transformação de estado ali da água. A gente pode calcular cada uma dessas etapas, né? A gente pode calcular cada uma delas, lembrando que na primeira etapa ali a gente só vai ter calor específico ali associado. Na segunda etapa a gente vai ter calor latente, que é quando está se transformando
o estado. E assim por diante. Então, cada uma das etapas nós vamos ter um calor associado ao aumento de temperatura e um calor associado à transformação de fase da matéria. A gente pode calcular cada uma das etapas no processo, né, para chegar naqueles valores que estão ali embaixo. Então, sabendo que eu tenho 1 grama de água, sabendo essa massa, sabendo que eu tenho um calor específico da água, conhecendo o calor latente de fusão e o calor latente de evaporação, que são aqueles valores que nós temos ali, a gente pode então calcular cada uma dessas etapas no processo. Quero aqui falar também sobre o que acontece em diferentes estruturas, de diferentes fases do material. Isso tem implicações muito grandes em muitas áreas da ciência e da engenharia. Por exemplo, como na metalurgia. Lembra que eu apresentei na aula passada um diagrama que a gente tinha relação de pressão e temperatura, no diagrama de fases da água? Aqui a gente tem a mesma coisa, só que num diagrama de temperatura por pressão. Não muda-se muito, basicamente é a mesma coisa. Então, num diagrama desse, onde eu tenho temperatura e pressão, a gente pode representar metais, essencialmente o ferro. E esse ferro, ele em diferentes... Lembra como que a gente falava, né? Que a gente tem como se fosse um chamado espaço de fases. E cada ponto desse espaço, eu vou ter uma diferente descrição física dessa matéria. Vou apresentar isso aqui mais ou menos, mas o que a gente tem alguma coisa assim. Então, essas diferentes formas que a matéria pode ter, e aqui eu estou falando especificamente do ferro, a gente dá esses nomes específicos aqui, são siglas em inglês, tem os acrônimos também em português, mas são mais usados em inglês. FCC vem de Face Centered Cubic, ou seja, cúbica de face centrada. BCC de Body Centered Cubic, ou cúbica de corpo centrado. Quando eu tenho a matéria, nesse caso estou falando, por exemplo, de algumas ligas de ferro, essa matéria ela pode se arranjar de diferentes maneiras. E o arranjo atômico, molecular que a gente tem, vai dar diferentes características para a matéria. Um exemplo mais clássico disso é o grafite e o diamante. Vocês já devem ter ouvido falar. Grafite e diamante têm exatamente a mesma composição. Um tem uma dureza absurda, o outro tem o oposto disso, é estritamente quebrável, tanto que a gente usa para escrever, né? Utilizado como lubrificante sólido, né, o grafite. Um tem um valor altíssimo e o outro tem um valor muito baixo, e tem exatamente a mesma composição química. O que muda de um para outro? A sua estrutura atômica da matéria, ou seja, o arranjo físico de onde que a posição que os átomos e as moléculas se encontram faz com que a gente tenha característica completamente diferente do material. Bom, e aqui eu trago, no mesmo caso, o exemplo do ferro. A gente pode ter, nesse caso aqui mais simples, 3 diferentes formas para ele. A forma mais simples é chamada BCC, estrutura cúbica de corpo centrado, faz com que a gente tenha cada átomo numa aresta do cubo, dessa forma aqui. E ainda tem um exatamente lá no centro. Esse é um tipo de arranjo. É um arranjo mais simples e dá ao material uma certa característica de dureza, de maleabilidade, de flexibilidade, enfim, várias características mecânicas de um certo interesse. O que se descobriu já na Idade Média é que se a gente fizesse alguns processos mecânicos e térmicos nesse material, ele modificava
essas características de maleabilidade, de dureza, de resistência. Todo mundo já deve ter visto, né, um seriado, um filme, alguma coisa onde você tinha um ferreiro. Hoje em dia tem até programas de ferreiros nos canais de TV paga, né, que se faz as coisas. O que os ferreiros eles faziam muitas vezes? Pegavam um material, uma espada, alguma coisa assim, tinham ela lá no alto forno, aqueciam a temperatura super alta, aquilo saía incandescente. O que ele fazia com um martelo? Batia naquilo lá e depois pegava e colocava dentro d'água e abaixava a sua temperatura. Um dos tipos de processos que eram feitos. Bom, quando se faz isso, lembra que a gente falou na aula passada sobre cerveja, lembra? Né? Por que a cerveja congela quando a gente abre, né, ela está no estado super gelado e a mudança de características de pressão faz com que ela faça uma transição de fase e agora passe do estado líquido para o estado sólido. E aí a gente congela a cerveja. Ou seja, a cerveja no estado líquido, uma temperatura mais baixa do que zero, mas ainda está com uma pressão mais alta. Quando a gente abre, a pressão sai, por isso faz aquele barulho, diminuiu a pressão, baixou para a pressão atmosférica e automaticamente ela transitou de uma fase para o estado o estado sólido. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Imagine que eu pego, então eu tenho esse ferro numa estrutura cúbica de corpo centrado, eu aqueço ele, subo a temperatura até uma temperatura qualquer aqui e aumento sua pressão. Como é que aumenta a pressão dele? Mecanicamente dando pancada, fazendo com que agora esse ferro que estaria uma pressão aqui atmosférica, ele passe a ter uma pressão aqui, por exemplo. E aí, ele agora está numa outra estrutura cristalina, numa outra estrutura de arranjo molecular, chamada cúbica de face centrada. Ao invés de eu ter um átomo lá no meio apenas, eu continuo aquele átomo de ferro lá no meio, mas eu vou ter mais um átomo em cada face desse cubo. Eu aumento a densidade do material, aumento a dureza, aumento a resistência dele. Lógico, eu aumentei a pressão, fiz com que ele, então, estivesse aqui, mas se eu tirar a pressão, ele vai voltar para essa estrutura aqui. Então, o que a gente faz? A gente resfria ele rapidamente, a baixa temperatura, de forma que a mobilidade dos átomos para e ele se mantém numa estrutura mais rígida. A mesma coisa a gente pode fazer para cá, que é aquela estrutura chamada hexagonal de corpo centrado. Se eu não tiver na temperatura alta o suficiente, eu vou fazer essa transição aqui. Essa estrutura é mais frágil que essa. Essa estrutura hexagonal, ela tem uma fraca resistência à tensão de cisalhamento, ou seja, uma força nesse sentido, como ela tem uma estrutura mais alta. Perdoem meus desenhos, tá, gente, por favor. Então, como ela tem uma estrutura mais alta, se há uma certa tensão no sentido de cisalhamento, uma força de cisalhamento, essa estrutura pode se romper e ele fica quebradiço. Então, é essencial que a temperatura seja mais alta para isso transitar daqui para cá, e não aqui. Por isso, então, que o desenvolvimento de novos fornos que chegassem a temperaturas mais altas fez com que se conseguisse desenvolver metais melhores. E, essencialmente, estamos falando do mesmo material. É a mesma coisa, só que é completamente diferente, porque tem uma estrutura diferenciada. Então, esse tipo de forja que foi desenvolvido empiricamente lá na Idade Média, sem se conhecer muito, deu origem a partir dali a toda uma área hoje chamada de metalurgia. E aí a inserção de novos materiais, eu coloco um certo percentual de carbono, faço com que esse carbono dê uma maleabilidade, sem com que o material perca resistência, e isso foi no passado para você desenvolver melhores armas, melhores espadas. Isso fazia uma diferença imensa na hora de uma batalha. Hoje a gente tem isso para desenvolver facas. Então,
Você tem facas hoje que custam R$1.000, R$2.000, dependendo do material, que vão ser extremamente flexíveis e resistentes, ou justamente o oposto, extremamente rígidas, você não quer que ela se mova e assim por diante. Você consegue construir um material com determinadas características especiais baseado na sua estrutura cristalina, nos arranjos moleculares que a gente tem. E isso só é possível conhecendo esse tipo de diagrama de fase, onde a gente vai transitar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim por diante. Porque em cada ponto diferente desse meu diagrama, eu tenho uma forma diferente e, naturalmente, características físicas diferentes, características mecânicas diferentes, características ópticas diferentes, né? A gente já falou um pouquinho disso na aula passada. Esse aqui é só um dos exemplos, né, de que a gente pode fazer aplicações imensas a partir daí. Então, quando você consegue desenvolver um aço que tem uma certa resistência, que tem uma certa capacidade e pode ter características de menor massa, a partir daí você começa a construir arranha-céus. Né? E só foi possível quando se começou a utilizar certos materiais diferenciados, por exemplo, na construção civil. Se você for empilhar tijolo, tem um limite para isso. A própria massa da estrutura vai colapsar em cima dela mesma. Você não consegue aumentar muito mais. Então você tem que ter materiais que sejam mais leves e ao mesmo tempo mais resistentes. Hoje você tem um desenvolvimento de materiais muito, muito grande. Né? E isso continua-se. Né? A gente tem desenvolvimento de materiais para esse tipo de construção, né? Materiais industriais que você consegue ter, por exemplo, na construção de veículos. A gente utiliza hoje cada vez materiais que são mais finos, mais leves e que dão uma característica de resistência mecânica melhor. Então a gente vai iniciar alguns conceitos de como que nós inserimos o trabalho em alguns sistemas termodinâmicos e isso vai se evoluir para a próxima aula, onde a gente vai estudar então a primeira lei da termodinâmica e como que são as relações que ela tem em função com trabalho e energia e calor e como que isso tudo está associado, né? E nós vamos ver que essencialmente a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Mas para a gente começar então a estudar, vamos voltar ao nosso sistema ideal, a nossa composição básica de um sistema, onde que a gente tem o quê? O nosso cilindro móvel, que tem um êmbolo, um pistão móvel, de forma que a gente possa variar o seu volume. E lá dentro tem um gás que é mantido a uma certa pressão e a gente pode trabalhar essas variáveis, pressão, volume, temperatura e assim por diante. Nota que agora a gente não vai estar falando normalmente com variação de matéria. O número de matéria vai ser mantido constante, ou seja, o número de moles é fixo. Não tem entrada ou saída de matéria, pelo menos agora, de início. A gente vai trabalhar com basicamente essas variáveis, pressão, temperatura e volume, e como que elas associam uma com as outras. Bom, vamos então supor nessa primeira condição inicial que a gente vai empurrar esse pistão para dentro do cilindro, né? Só que esse processo ele vai ocorrer num processo que nós chamamos de quase estático. Lembra que eu falei na primeira aula que nós vamos trabalhar nesse curso a termodinâmica de equilíbrio. A gente não vai trabalhar termodinâmica fora do equilíbrio. O que isso significa? Que o tempo não é uma variável de interesse. Todo o sistema ele vai ocorrer no tempo que seja necessário para que ele atinja o equilíbrio. E a gente não sabe exatamente quanto que é isso. A ideia é que o tempo que seja necessário até atingir o equilíbrio. Então, falar que um processo ocorre quase estaticamente quer dizer que a gente está falando de um processo que ocorre numa sucessão de estados de equilíbrio, onde a variação ela é ínfima para que não ocorram variações em várias grandezas ao mesmo tempo no sistema. E o equilíbrio ele é sucedido de um estágio após o outro. Essa que é a ideia. Então,
Isso vai ocorrer de uma forma extremamente lenta, aonde eu tenha uma sucessão de estados de equilíbrio. Dá para imaginar da seguinte maneira: imagina que eu tenho esse pistão, né? Tenho um êmbolo parado, e eu vou fazer esse pistão descer colocando um grão de areia, depois um outro grão de areia e um outro grão de areia. Ao final eu tenho uma pilhazinhas de grão de areia, mas de um estado para o outro a variação é tão pequena que ela é quase desprezível, ela é infinitesimal. Dá para entender esse conceito? Naturalmente vai demorar muito tempo para botar um grão de areia por vez, mas o tempo não é variável de interesse, então não importa quanto tempo eu leve para sair de um estado até o outro estado de equilíbrio. Tá bom? Bom, o que nós temos? Se eu então estou fazendo uma sucessão de estados de equilíbrio, eu vou ter um equilíbrio térmico interno sempre. Eu não vou ter variações térmicas ali, eu não vou fazer grandes variações. Então, essencialmente, o que eu vou ter? Ali é que eu vou realizar uma força externa para fazer isso. Então, eu tenho uma força F externamente aplicada ao pistão. Essa força, ela vai deslocada de uma certa distância, R, que no limite infinitesimal eu vou fazer de um dr. Então essa força e essa distância vão definir para nós o quê? Um trabalho, né? Vocês vão se lembrar que o trabalho mecânico, ele é definido justamente como a força, o produto da força por um deslocamento. Nesse caso, um deslocamento infinitesimal que a gente tem aqui. Tranquilo, né? Agora, quando a gente tem essa força atuando naquele cilindro, naquele êmbolo, vou fazer uma representação aqui. Esse êmbolo, ele tem uma certa dimensão, uma certa área. Então eu tenho uma certa área associada a esse êmbolo aqui e eu tenho um certo deslocamento, né, que ocorre fazendo uma variação de volume. Agora, o que é essa relação de força e área? Pressão. Então, né, força por área é a pressão. Então a gente consegue relacionar força e área com pressão para poder associar o que ocorre aqui dentro com a pressão do meu gás. Então eu posso reescrever aquilo ali agora como... aqui eu estava escrevendo isso de forma vetorial, como eu estou pressionando isso está para baixo contra um sistema de trajetória, então essa força... E esse deslocamento ocorre no sentido negativo, de forma que a gente vai ter uma força negativa aqui. Então eu vou escrever isso como uma menos F dy aqui no sentido de um versor unitário J para baixo. Então isso aqui vai ser igual a menos essa pressão vezes a área, vezes agora um deslocamento dy, somente em termos da altura aqui. Né? Isso então faz que a gente pode representar que a variação que nós tenhamos do trabalho, e agora eu vou fazer isso aqui de uma forma menos rigorosa, sem ser vetorial, a variação do trabalho realizado sobre o sistema é exatamente igual ao que? A pressão vezes área vezes uma certa altura, isso é volume. Como essa área, esse volume, essa altura é infinitesimal, eu vou chamar isso aqui de um dV, um diferencial de volume. Então,
o trabalho realizado sobre o sistema é igual a menos a variação que você vai ter da pressão vezes o volume. Eu fiz a variação do volume. Como a gente falou isso aqui de forma infinitesimal, posso então escrever que o trabalho vai ser então a integral daquilo ali. Ou seja, o trabalho é a integral de P dV com o sinal negativo, porque nós estamos falando de um trabalho realizado sobre o sistema, né? Variando então de um volume inicial até um volume final. Então, para a gente saber, né, o cálculo de um trabalho que é realizado, a gente pode, sabendo se, por exemplo, se a pressão é constante, eu só preciso saber a variação de volume. Agora, em geral, a pressão não é constante. Em geral, a pressão ela varia com o quê? Se a gente pensar no voltar no modelo de gás ideal, a pressão ela depende da temperatura e do volume. Então, se eu estiver falando de um gás ideal, essa pressão ela não vai ser constante. Ela vai depender da temperatura, vai depender do volume. Posso ter diferentes processos aonde o que eu tenho controle sobre parte desse sistema. Não. Pode ser, pode não ser. O caso mais simples, a pressão é mantida constante, por exemplo. Se ela é constante, tiro da integral, isso aqui fica trivial. Em geral, a gente não tem um caso mais simples. Eu tenho uma pressão que pode variar com o volume, pode variar com a temperatura, pode variar de várias formas. Se eu estiver falando do gás ideal, o que eu tenho? Eu coloco justamente isso aqui dentro. Eu vou ter integral de nRT sobre VdV. Aí vai depender se a minha temperatura é constante, se a temperatura não é, e assim por diante. Então, isso aqui dá para nós uma relação muito interessante. Por quê? Variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura. Variáveis mecânicas, trabalho. Então, eu consigo, a partir daqui, relacionar variações de temperatura, volume, pressão, com variações de trabalho. Isso dá uma infinidade de possibilidades. Eu consigo extrair trabalho do meu sistema. Variações térmicas vão me causar uma possibilidade de extrair trabalho. Isso abre-se toda a possibilidade do que nós chamamos então de máquinas térmicas. A primeira máquina, a máquina a vapor, ela vem justamente dessa ideia, desse conceito. Eu posso ter uma quantidade de calor variando, fazendo que eu tenha variações de pressão, de volume, num certo sistema, e a partir daí eu extraio trabalho. E quanto mais eficaz esse meu sistema é, maior quantidade de trabalho eu posso extrair desse meu sistema. E o inverso também depois é possível. Se eu realizar um trabalho sobre o sistema, eu posso variar essas questões termodinâmicas dele. E aí isso dá a possibilidade de eu construir um refrigerador, onde eu forneço trabalho e retiro calor. E faço um ambiente controlado, onde eu posso guardar alimentos e assim por diante. Gelar cerveja, né? Então, isso aqui abre para nós uma infinidade de possibilidades, relacionando grandezas mecânicas e o trabalho associado a isso com grandezas termodinâmicas. Isso aqui a gente vai usar e muito. Nunca esqueçam disso. Então, se a gente for representar agora isso em termos de um gráfico, eu posso criar um gráfico onde eu tenha num eixo a pressão e no outro eixo o volume. Com isso, saindo de um determinado estado inicial, indo para um determinado estado final, digamos assim, o caminho
que esse sistema vai percorrer, onde inicialmente eu tinha um volume inicial VI e uma pressão inicial PI, e passo agora para um volume final VF e uma pressão final PF, como a gente acabou de ver, né? O trabalho vai ser igual a menos essa integral de PDV variando de um volume inicial até um volume final. Matematicamente, esse trabalho é justamente a área sobre essa curva. A área dessa curva é numericamente igual ao trabalho realizado, ou pelo sistema ou sobre o sistema. Os sinais ali vão depender do caminho que se faz daqui para cá ou de cá para lá. Então, com isso, a gente consegue, representando em diagramas, e esse aqui é um diagrama que a gente vai utilizar muito, chamado diagrama PV, né? Uma forma usual de se chamar, um diagrama PV, relação nos eixos de pressão e de volume. E então, o trabalho ele vai ser igual, né, numericamente igual, à área desse diagrama PV. De forma já ainda sem pensar em máquinas ou em modelos que a gente pode ter, vamos imaginar rapidamente que, partindo desse mesmo ponto inicial, indo até aquele ponto final, eu posso fazer por diferentes 3 caminhos. Um dos caminhos possíveis, como exemplo, eu posso fazer primeiro um caminho onde eu tenha pressão constante. Então, eu passando de um volume inicial maior para um volume inicial menor, o que a gente está fazendo com o sistema? Eu estou diminuindo o volume. Então, nós estamos fazendo uma compressão desse sistema. Eu estou comprimindo, diminuindo seu volume, fazendo isso a uma pressão constante. Depois eu posso, saindo daqui, subir até o estado final, fazendo agora um processo chamado a volume constante. Então eu estou aumentando a sua pressão, mas mantendo o volume constante. Qual que é o trabalho associado neste caso aqui? Somente essa área aqui de baixo. Então eu tenho um trabalho menor do que o trabalho que eu tinha antes. Posso pensar no outro estado agora. De um outro estado não, de um outro caminho. Onde primeiro eu faça um processo a volume constante, saindo da pressão inicial até a pressão final, mantendo o volume constante. E agora eu faça essa compressão, né, diminuindo do volume inicial para o volume final, agora mantendo a pressão constante. Notem que agora o trabalho realizado é todo esse retângulo aqui. Então, eu realizei um trabalho muito maior para fazer o meu sistema vindo por este caminho. Então, o caminho que a gente vai seguir, o caminho que o sistema segue de um estado inicial para o estado final, faz com que a gente possa ter diferentes trabalhos realizados. Ou seja, nesse caso, o trabalho depende do caminho que eu tomo. Eu posso gastar mais ou menos trabalho para fazer o meu sistema sair do mesmo estado, indo para o estado do mesmo estado inicial para o mesmo estado final, que é o que a gente tem aqui. Né? Menor trabalho quando a gente faz esse caminho aqui, intermediário nesse caso, maior naquele outro. Tá claro? Então, guardem isso em mente também, que o caminho que a gente toma para fazer com que o sistema vá de um estado inicial para um estado final vai depender essencialmente do caminho que a gente escolher.